E aí, pessoal, vamos lá colocar o Gol na web agora, de uma vez. Então aqui é a aula 2, né, parte um. Então vocês vão achar isso aí como 02A. E aí logo em seguida eu vou lançar a 02B. Com isso, vocês já vão conseguir ver a gente já vai fazer um teste também. E já vão conseguir entender melhor aí como é que a gente vai trabalhar no curso, certo? Porque vai ser a primeira versão aí completa do nosso programa usando o pacote NET HTTP do Gol, certo? Então nessa aula a gente vai ver como funciona primeiro ver a arquitetura cliente-servidor, né? E a gente vai ver depois como funciona o HTTP, uma introdução, né, ao HTTP, tá? O que é um handler em Go? A gente vai acabar implementando isso nessa aula, uma versão simplificada, e depois na próxima a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada, tá? A gente vai aprender como fazer, como testar esses handlers, né, sem precisar subir um servidor, né? A gente vai, para quem aí está fazendo a lista de exercícios, eu já deixei essa recomendação na primeira, né? Não, você não precisa, né? Você vai usar um pacote ali do Go que vai fazer esse teste para você, tá? E aí a gente vai construir aí dois renderzinhos usando TDD, tá bom? Então, pessoal, vamos aqui para os slides primeiro, depois a gente vai para o código, tá? Então, como é que funciona a arquitetura cliente-servidor, né? Como o nome já diz, ela vai ter um cliente e vai ter um servidor, tá? Você pode ter vários clientes, pode ter vários servidores, né? Então, mas o diagrama clássico que vocês vão encontrar é um cliente que vai fazer uma requisição para um servidor. O servidor vai processar isso e vai retornar uma resposta, tá? E aí, nessa requisição, eu vou ter um método, tá? Então, vocês já devem estar familiarizados com isso. Se não tiverem, a gente vai introduzir um por um aqui, né? Então, o get, post, put, delete, né? Existem outros também, né? E aí você vai ter um caminho, tá? Então, o método mais o caminho já me diz muita coisa. A gente já vai ver logo em seguida. Eu posso ter também um parâmetro de query, né? Eu vou ter um conjunto, quando a gente manda, né, uma requisição, pessoal, a gente manda também um cabeçalho dessa requisição, né? E esse cabeçalho vai ter um conjunto ali de informações que são importantes para o servidor processar esse pedido, né? Essa requisição. E aí a gente pode ter também um corpo, né? Que vão ser dados ali que normalmente a gente vai colocar em JSON, tá bom? Então, a partir disso, o servidor vai processar essa informação e vai retornar uma resposta que vai ter um código, né? Então, esse código de status vai dizer, por exemplo, para o cliente o que aconteceu com a requisição dele, já logo de cara, né? Então, por exemplo, 200 vai falar que foi tudo ok, tá? Mas existe também requisição inválida, o 404, que vocês já conhecem, erro do servidor. Então, tudo isso pode ser um conjunto aí de respostas que tem um código padrão. Então, suponha que o cliente vai estar recebendo ali aquela resposta, ou vamos supor que você está fazendo essa requisição pelo navegador, né? O navegador ele é programado para entender essa resposta e poder renderizar alguma coisa para o usuário. Nessa aula, pessoal, a gente vai fazer um handlerzinho lá depois, que é um conversor de temperatura de Celsius para Fahrenheit, tá? Então, por isso que nesse exemplo aqui está escrito 212 graus Fahrenheit, ó. Tá? Porque a gente vai fazer isso logo, logo em seguida, tá bom? Vamos falar um pouquinho então dos métodos do HTTP, né, pessoal? E aí eu vou colocar só esses quatro aqui, mas não são só esses, tem outros, né? Mas os mais importantes, vamos dizer assim, são esses, né? E aí a gente vai ter o GET como um método que é de buscar informação, né? Ele não tem um efeito colateral, tá? Então, o que significa isso? Aí a gente tem que entender o que significa aqui, pessoal, seguro, em primeiro lugar, e idempotente, tá? Então, o que é um método seguro? É um método que não modifica o estado no servidor, tá?
Então, caches, navegadores, eles podem repetir esse método sem a preocupação de que isso está modificando o estado no servidor. Então, se eu tenho um recurso, ele não é alterado por um GET, tá? Esse é o significado desse seguro idempotente. Já o POST, ele não é nenhum dos dois. Por quê? Ele vai servir, né, para criar ou processar alguma coisa, tá? Então a gente começa a ver aqui que existe uma intenção por trás de cada um desses métodos, tá? E é importante que a gente padronize isso para não ter confusão, tá? Então, o que é o idempotente, né? No caso aqui que o post ele não é idempotente, né? Se você repetir n vezes, tem o mesmo efeito que fazer uma vez, tá? Então, no caso o get, se você repetir n vezes, vai ter o mesmo efeito. No post, não, tá? Aí eu posso ter put, que vai ser a substituição completa do recurso, né? E aí veja que como ele faz a substituição do recurso completamente, ele é idempotente. Então se eu repetir o put, eu vou ter o mesmo efeito que se eu fizesse uma vez só, tá? E o delete, né, pessoal? Outra coisa, o put não é seguro, ou seja, ele modifica sim o estado do servidor, tá? O delete, finalmente, aqui nessa lista, ele é de remoção, né, como já diz o nome, e ele não é seguro, ou seja, ele modifica sim o estado do servidor. Mas se você fizer ele várias vezes, vai ter o mesmo efeito do que se você fizesse uma vez só, tá bom? Isso aí é HTTP bem assim, o basicão para a gente começar então a fazer o primeiro exemplo, tá, pessoal? A gente vai escrever coisas assim, tá? A gente vai escrever um handler, né, o que a gente mesmo vai criar. E a gente vai estar lidando então, pessoal. Lembra que a gente no curso básico, na aula de injeção de dependência, a gente viu aqui, ó, o Response Writer, mencionou ele por cima, que ele é, na verdade, uma implementação dessa interface I/O Writer, né? E é por isso que lá naquele exemplo que eu dei, a gente já poderia ter injetado aí o próprio Response Writer, que ele iria escrever então usando o protocolo HTTP, ele ia poder mandar essa mensagem aí na web, certo? Muito bem, então a gente vai ver isso aqui já já. Aí como é que eu vou fazer os testes, né, pessoal? Eu vou ter uma requisição simulada, tá? E eu vou ter algo que implemente o response writer justamente para gravar a resposta, meio que simulando um servidor, tá? E aí eu posso fazer então o meu teste para ver se as coisas estão batendo, né? Então a gente vai fazer isso já já. E o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer dois handlers, tá? A gente vai criar um de ping, que ele vai retornar só pong, só isso. E outro que vai passar um valor em Celsius e vai retornar um valor em Fahrenheit. Lembrando que a gente vai usar o TDD, né? Então, primeiro vermelho, depois verdinho e aí refatora, tá? E aí, logo em seguida, a gente vai parar e aí fica a parte 2 aí que vai sair nos próximos dias, tá, pessoal? Muito bom. Então agora eu vou só fazer uma alteraçãozinha aqui para mudar agora o meu. Vamos para o VS Code. Muito bom, pessoal. Estamos de volta aqui, então. Eu já estou mostrando aí o meu VS Code e eu já comecei com um código aí, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês, os códigos desse curso vão ficar num repositório separado do repositório lá da disciplina. Lá na disciplina tá todas as informações sobre a avaliação, sobre o cronograma das aulas presenciais, outras coisas, né, que eu mantenho ali que tem a ver com a disciplina aí de Web 2. Só que eu estou deixando esse curso também público para uma pessoa que não está matriculada, mas queria assistir, quer aprender Go. Então, ele está com uma licença de recurso educacional aberto, tá? Então, eu estou tentando justamente deixar as coisas mais da burocracia da disciplina de um lado e os códigos que eu faço nesses vídeos num outro repositório. Aí eu criei um repositóriozinho lá na mesma organização
Do mesmo jeito que eu fiz Aprenda Go com testes para o curso básico, eu fiz esse aqui, de web. Então, depois eu vou colocar também esse link lá para vocês. Chama-se Web Backend in Go, tá? Então eu coloquei já aqui a aula 2, que é a aula que a gente está. Vocês estão vendo que está vermelho aqui, porque já está dando problema, né? Pessoal, se essa é a primeira aula que vocês estão vendo e vocês não têm familiaridade em Go, recomendo novamente que vocês voltem para o curso básico para entender várias coisas que eu vou passar batido aqui, tá? Então não precisa assistir todos os vídeos, mas até onde pelo menos você se sentir confortável ali, é importante você fazer essa coisa primeiro, tá? Porque senão várias coisas aqui não vão ser meio surpresa, tá? E aí não vai ficar explicado. Então, ótimo. E aí eu criei aqui a pasta aula 02, né? E coloquei o arquivo servidor e servidor teste. Eu coloquei um main aqui, depois eu vou explicar o porquê. Porque se você quiser compilar esse programa e rodar ele normalmente ali, abrindo mesmo um servidor, aí você tem que mudar um pouquinho as coisas aqui, como a gente faz. E aí, mas eu deixei separado para caso vocês queiram fazer dessa forma, só para fazer um teste, é legal, você consegue ir lá no navegador e ter a resposta que o servidorzinho que você subiu tá mandando. Mas lembra que eu falei que para testar não é necessário vocês levantarem esse, né? Então, por exemplo, esse HTTP Listen and Serve, que eu joguei aqui o servidor na porta 8080, depois eu vou falar, é caso vocês realmente queiram levantar o servidor e ver o resultado lá, ou usando Postman, ou usando algum navegador, para você ver como é que a chamada foi e voltou, né, de fato para um servidor. Mas lembra, ó, no caso do nosso teste, eu vou usar um pacote do HTTP, do pacote Enet HTTP, chama-se HTTP Test. E esse bichinho aqui, ele ajuda muito, porque você não precisa ficar subindo o servidor, ocupando porta no seu computador para fazer os testes, tá? Além disso, a gente vai importar também a biblioteca testing, tá? Que a gente já tinha usado no curso básico, por isso eu recomendo que se você não viu, veja pelo menos algum vídeo lá que eu estou fazendo teste para entender o que a gente está, né? Como é que se organiza a coisa. Então eu criei aqui test handler ping, porque lembra que a gente vai criar né, um servidorzinho que tem aqui ping, né, como caminho, e posso fazer um get, ler e eu vou receber pong, né? Então o que eu faço aqui, pessoal? Eu tenho, nessa HTTP test, ó, eu crio um new request, tá? Então eu vou criar aqui, passo o método que eu quero, passo o caminho, tá? E isso aqui seria, por exemplo, se você. Deixa eu ver. Aqui seria um. Aqui ele pode também passar um corpo de mensagem, tá, pessoal? Só que no caso do GET a gente não vai ter esse corpo. Então, logo em seguida, eu vou criar um recorder, né? Então eu preciso gravar o que vai vir de resposta, né? Então por isso que eu tenho esse rec, essa variável aqui, rec, que vai ser um gravador, tá? Aí eu vou chamar o handler ping, passando esses dois, né? E eu vou ter um resultado. Esse resultado, pessoal, eu vou transformar em string, porque normalmente o corpo, né, da resposta, ele é do tipo aí, ó, bytes buffer, né? Então eu vou chamar string para transformar isso para uma string. Então essa variável resultado vai ser um string. Eu vou ter essa variável aqui também string, que é pong, e eu vou comparar aqui os resultados, né? Só que se eu for rodar isso agora no meu terminal, vai acontecer um problema ali, porque ele não vai compilar, né, pessoal? Então vamos aqui, aula 02. Vamos rodar Go test "-v". Lembrando que eu já fiz a inicialização do módulo usando o Go mod init aqui, tá bom? Aí eu vou rodar o teste aqui. Pronto, build failed. Por quê? Porque eu não tenho a minha implementação, tá, pessoal? Então vamos fazer essa implementação aí, né, pessoal? Para passar, pelo menos passar ali uma primeira versão disso aí, tá? Então eu vou fazer assim, eu já coloquei no meu servidor, eu já coloquei package main, né? Eu vou importar o net HTTP, que eu já vou precisar dele, e eu vou escrever uma função.
que vai se chamar handler ping. É isso que eu estava precisando. Então eu vou ter um escritor aqui que eu vou chamar de HTTP, é do tipo response writer. Aí eu vou ter aqui um request, que vai ser ponteiro para HTTP request. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever Pong. Se eu receber esse pedido, o meu handler, a única coisa que ele tem que fazer é escrever aqui um array de bytes, que vai ser, na verdade, a string Pong. Ping, Pong. Beleza? Só isso. Tá? Só isso já vai... olha como tá curto o meu código, né, pessoal? Tá? Então, além dos imports aqui, a declaração do pacote, foram 3 linhas. Né? Na verdade, a prática mesmo é uma. Né? Então, é bem conciso, tá, pessoal? Lembra que eu comentei também no vídeo anterior que a gente ia fazer as coisas do zero, né? Então, a gente está fazendo aqui na unha mesmo, tá? Não tem framework, não tem... Esse módulo aqui é padrão do Go, né? Ele faz parte do Go. Eu não precisei instalar dependência, nada, tá? Muito bem, muito bem. Então, agora, vamos rodar o nosso teste. Vamos ver como é que a coisa está. Agora passou bonitinho, né? Muito bem. Então, quer dizer, ele já está retornando no corpo ali da resposta, da requisição, quando, né, ele está simulando lá o servidor escreve essa resposta e ele vai mandar no corpo lá Pong, tá? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos voltar no nosso teste, porque ele também manda, o servidor também manda o status code da nossa, né, o que aconteceu com a nossa requisição. Então vamos checar também, né, pessoal, se o status está certo, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Eu vou adicionar aqui se, né? Se rec. Body string é isso mesmo. Se rec code for diferente de HTTP status ok, que é o 200, né? Aí eu vou jogar também um erro aqui. Deixa eu já escrever do jeito que eu quero. Pronto, tinha um T a mais aqui, pessoal. Agora foi, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Além de verificar o corpo da resposta, né, para ver se tem lá o Pong que estava esperado, ele vai também fazer uma outra verificação aqui, que é o do código do status, né, que veio na resposta. Precisa ser ok, certo? Então vamos rodar novamente os nossos testes. Vou passar um "-v" agora para ele detalhar. Continua passando, maravilha, tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer, vamos passar para uma segunda requisito, né, que a gente inventou para o nosso exemplo de hoje, que é justamente o conversor de temperatura, tá? Então, o que eu quero que ele faça? Lembra? Eu quero passar um get para ele, para um determinado caminho que vai ser um recurso, né, que vai ser Celsius. Depois a gente vai introduzir, a gente vai voltar a falar de REST, mas esse é o padrão, né? Você tem um recurso, tá? E você pode passar então um parâmetro para ele. Nesse caso, você vai ter que passar, tem a opção de você não passar, né? Então, se você não passar, ele vai retornar, que vai assumir que você botou a temperatura zero, tá? Então ele vai retornar 32 Fahrenheit. E aí, se você passar, ele vai pegar o valor em Celsius, converter para Fahrenheit e retornar, tá bom? Uma string. Então, pessoal, vamos fazer isso, tá? Eu vou aproveitar e eu vou colocar aqui já o meu código. E aí eu vou explicar para vocês, porque ele é bem intuitivo, tá? Muito bem. Tá? Então, veja que ele está reclamando justamente que não ter o handler Celsius, né? Isso é normal. E o meu teste ele está fazendo o seguinte: teste handler Celsius, passando lá
uma referência para o meu framework de teste. E eu vou ter agora subtestes, né, pessoal? A gente viu isso antes. Esse aqui indica, então, que eu vou rodar um subteste. O nome dele é ponto de congelamento, é o que vai apresentar no relatório do teste, tá? E ele vai passar, olha só, um request, do mesmo jeito que a gente fez antes, usando o método get, por um caminho aqui que é Celsius, passando um parâmetro de query valor igual a 0, tá? Aí eu vou acionar aqui o gravador, eu vou chamar a minha função para lidar com né, esse request aí, e aí eu vou verificar o corpo da mensagem que veio de resposta, tá? Ponto de congelamento aí em Celsius vai se transformar, claro, para 32 Fahrenheit, né? E se a gente passasse o ponto de ebulição? Então, passando aqui 100, né? Mesmíssima coisa, ele vai ter que retornar 212 Fahrenheit, tá? E aí, sem parâmetro, vamos supor que eu chamei só Celsius, sem o query parâmetro. A gente definiu, vamos definir dessa forma, que ele não vai retornar um erro, mas ele vai assumir, então, que você passou 0, tá? E vai retornar 32 Fahrenheit. Muito bem, então isso vai precisar da minha implementação de render Celsius. Então, se eu rodar aqui os testes, né, o detalhamento deles, ó, ele vai falar nos três que o render Celsius é não definido. Então, agora, vamos fazer o seguinte, né? Vamos criar o nosso render Celsius, tá? E a primeira coisa aqui é que eu vou fazer um render Celsius bem simplesinho. Só para passar mesmo dos meus testes, fazendo um TDD a moda antiga aí, tá? Response, response writer, passando também o meu request, que aí vai ser um ponteiro para do tipo ponteiro para HTTP request, né? E aí deixa eu fazer assim, ó, eu vou colocar FMT. A gente já viu isso antes. Seria uma função aí que faz I/O no Go, o pacote que lida com várias funções que lidam com I/O. Fprintf, tá? E eu vou passar aqui o meu writer e a string que eu quero retornar. Vamos colocar aqui por enquanto 32 graus Fahrenheit, coisa padrão, como se ele tivesse passado 0, tá? E aí, ele vai ter que importar aqui, né, o FMT. Vamos fazer isso. Pronto. Tá? Agora, pessoal, olha que interessante, tá? Eu tô passando um writer, né, que é do tipo HTTP Response Writer, justamente para o meu fprintf. Lembra da aula né, que a gente viu isso? Injeção de dependência? Porque o fprintf, ele espera então alguma coisa que implemente a interface IO Writer. Aí por isso que a gente estava explicando isso aí antes. Porque vocês iam olhar, se né, a gente não tivesse visto a injeção de dependência em Go, isso ia começar a parecer estranho, porque ia falar assim, não, espera aí, o Go não é estaticamente tipado, né? Como é que ele deixaria isso passar, tá? É justamente porque ele espera uma interface, alguma coisa que implemente uma mesma interface. Então, tudo que implementar essa interface pode ser passado, por exemplo, aqui para o fprintf, tá? No curso básico, a gente fez isso com uma função saudar, lembra? A gente passava, na última versão ali, a gente colocou, na assinatura dela, ela recebe uma interface IO Writer, né? Então, a gente podia passar aí agora qualquer tipo de writer para arquivo, para o terminal, né? Saída padrão, ou mesmo para HTTP, tá? Então, fechando o ciclo aí para vocês entenderem por que a gente falou daquilo naquele ponto, né? Então agora vamos aqui, vamos passar o teste para ver o que está acontecendo. Olha, vamos levantar aqui para ver com detalhes, tá? Ele falhou, mas veja só que interessante, nem tudo falhou, né? Deixa eu ver aqui. Olha, o ponto de congelamento passou. E o sem parâmetros a 0 também passou.
porque ele estava esperando 32 Fahrenheit e a gente retornou 32 Fahrenheit, mas não funcionou para o ponto de ebulição. Ou seja, né, esses dois testes aqui estavam pegando justamente o caso que é zero ou não passa parâmetro. Então, beleza, né? Agora a gente vai lá no nosso arquivo novamente e vai fazer então a função do jeito que ela tem que ser, fazendo toda a lógica ali, tá? Então vamos lá. A gente vai criar uma variável, chama valor str, que vai ser criada baseado nesse retorno aqui, pessoal. Ó, eu tenho um R, que é o meu request, tá? Aí você vai acessar o campo URL, o campo query, tá? E aí vai pegar o que veio com o nome de valor. Vai pegar o valor dessa chave aí, certo? Dessa query aqui. A query, lembra que ela recebia valor igual a alguma coisa. Esse método vai passar o que é essa alguma coisa que veio, tá? Se veio, né? Então, aqui, vamos assumir que o Celsius é inicialmente zero. Celsius. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer uma conversão str conv, que é o de conversão, tá? E eu vou fazer um parse float, tá? Então quer dizer, nesse caso, espera aí, valor é o valor que veio, tá? E aí assim, você quer que crie um float do quê? De 64 bits, por exemplo? É o que a gente está acostumado a fazer, não precisa ser maior que isso, né? Muito bem, agora vamos fazer a conversão Fahrenheit, tá? E aí agora vamos chamar a nossa função de impressão com o resultado em Fahrenheit. É bem simples. Só que a gente vai colocar uma formataçãozinha aqui, ó. A gente vai fazer para imprimir um dígito decimal, tá? De precisão. Ó, beleza. Passando a variável lá que eu quero que ele substitua, né? Tá? Eu acho que esse parênteses aqui não é necessário, tá? É isso, né? Então agora a gente tem um handler Celsius. O que ele vai fazer, né, pessoal? Ele vai, aqui inclusive ele vai retornar o que? Ele retorna também, pessoal, esse parse float. Ele pode retornar aqui um erro, né, pessoal? Aqui, ó, tá? É por isso que eu coloquei aqui, quer dizer que eu quero ignorar o que vier aqui de erro, tá? Eu só quero realmente o valor convertido aqui de string, né? O valor que era string vai passar agora a ser um float, tá? Então, olha só. Então, lembrando, eu pego aqui o campo da query string que veio para mim. Eu vou referenciar justamente o valor, que nesse caso eu estou passando só valor mesmo, né? Eu posso passar só valor. Aí eu inicializo essa variável Celsius para zero. Eu vejo se o valor que está nesse campo aqui de query, se ele é vazio, não, desculpa, se ele é diferente de vazio. E aí eu vou fazer então o parse dessa string para transformar isso para um float, que já foi criado aqui, inclusive, né? E aí ele vai fazer a conta aqui, ó, pessoal. Veja que ele assume que Celsius é zero caso eu passe alguma coisa vazia. Então a continha aqui embaixo vai funcionar mesmo assim. E aí ele vai transformar lá para qual que é o valor em zero lá mesmo, pessoal? 32 Fahrenheit, tá? Vamos ver então agora, pessoal, se isso aqui está funcionando. Ó, vamos lá. Agora passou tudo bonitinho. Olha lá, tá? O que não estava passando antes, que era o ponto de ebulição, agora está funcionando, né? Então, pessoal, é isso aí interessante, hein? Agora vamos fazer o seguinte. Essa função, veja que ela está fazendo muita coisa, né, pessoal? Ela é um handler ali do nosso endpoint, né, do Celsius, né, que a gente criou, mas ela também faz o cálculo Então ela está misturando meio que a função dela, que seria a função do padrão handler, tá? O padrão de projeto handler, pensando assim,
que deveria ser um auxiliar somente para pegar a requisição e fazer alguma coisa com aquilo, mas não fazer ele diretamente. Ele só vai lidar mesmo com requisição e resposta, né? Então, tanto é que essa é a assinatura dele. Ele recebe um request e um lugar para escrever, tá? Então, vamos isolar essa lógica de negócio aqui e botar isso para fora, tá? Então, eu vou criar aqui um func Celsius para... Deixa eu já copiar, pessoal, para não tomar muito tempo, tá? Eu vou ter agora essa função aqui, Celsius para Fahrenheit. Então, agora eu vou só fazer essa conversãozinha aqui, ó. Aqui. Celsius para Fahrenheit, tá? Passando Celsius. E fecha parênteses. E essa continha aqui não precisa mais existir nem mesmo a variável Fahrenheit. Eu já chamo a função diretamente, tá? Vamos ver depois dessa refatoração. Então veja, pessoal, o ciclo TDD aí. A gente começa no vermelho, ou seja, não está passando. A gente faz alguma coisinha ali só para fazer o teste passar. Normalmente essa mudança é muito pequena, tá? E aí depois a gente vai refatorar para melhorar nosso código, né? Vamos ver se agora depois da refatoração ele continua passando, tá passando. Muito bem, tudo passando bonitinho. Inclusive o ping a gente não mexeu, né? Então continua passando, tá? Muito bem, pessoal. A gente fez então agora, a gente concluiu aqui esse vídeo. A gente fez dois handlers, né? Um handler ping que recebe um request ali, certo? E retorna pong, né? E na verdade ele nem verifica se veio ping, né? Qualquer request mesmo ele vai só, se ele for chamado, ele vai escrever pong, tá? Então a gente fez esse teste aqui, aqui, ó, tá? Então eu faço esse ping, né? Chamo o meu handler ping aqui, comparo o resultado, tem que voltar pong, né? E aí depois a gente fez uma checagem para ver se o status também veio lá ok, né? Depois a gente criou, então, agora o primeiro criou o teste, né? Mas a gente criou esse handler Celsius para fazer então conversão de Celsius para Fahrenheit, né? No teste a gente tem 3 subtestes aqui para ponto de congelamento, ebulição e quando vem sem parâmetro, né? Esse aqui é uma função auxiliar aqui, um helper, tá, pessoal? Eu explico isso no curso básico, mas basicamente lembrando aqui, ele indica para o Go que essa função agora é um helper e se der né, como ele levanta um erro de teste aqui, né? Ele, quando o teste falhar, por exemplo, ele não vai indicar a linha de do helper, tá? Ele vai indicar qual é a linha de quem chamou o helper. Então, vamos supor, se der um problema aqui de verificar a body, né, com esse teste aqui sem parâmetro usa 0, a linha que vai voltar para você inspecionar no teste vai ser justamente a 47 e não a linha 55 aqui no meu editor, que está levantando o erro. Tá? Então, essa é uma forma de dizer para o Go, olha, isso aqui é só uma função auxiliar que eu estou usando para escrever ter menos duplicação de código. Tanto é que verificar body é usada em todos os meus subtestes, tá? E então, aí esse helper ajuda bastante a gente a deixar o código mais limpo, tá? E não confunde você quando você vai pegar um teste lá errado e você vai inspecionar a linha do helper, que na verdade só está fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? A lógica mesmo, o erro, assim, a linha que deveria ser levantada é a linha que pertence ao subteste, correto? Então é isso, pessoal. Agora a gente vai encerrar e espero que vocês tenham gostado aí, espero que esteja claro. Qualquer coisa me procurem, tá? E até o próximo vídeo, que é a parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.